Bom dia, estamos saudando novamente, oficialmente, aos colegas, professora Luciana Bertoso, colega que venho a conhecer essa manhã aqui do Departamento de Moda da UDESC, Eric Bordelot, meu colega que atualmente está na Uninove em Lisboa, e o Sócrates, que está então para iniciar a defesa do seu TCC, que pergunta: Guerra, que resto o teatro encena? Então eu vou dar início à nossa sessão dessa manhã passando a palavra para ti. Hoje eu sou só mestre de cerimônias, né? Eu brinco que eu só passo a palavra de um para o outro e seguimos com as nossas arguições. Bom dia a todos, todos da banca, Luciana, Eric, Bianca, os artistas, professores, filósofos, filósofas no sentido de pessoas que se interessam pelo exercício da crítica, do que eu conheço da atuação, e eu acho que essa é a conjugação no dia de hoje, um exercício de crítica com uma problematização que não coloca ponto final, mas que mantém interrogações. Então, tem um comprometimento ético aqui do trabalho, e aí dá até para colocar um E maiúsculo nessa ética, no sentido de recusar a guerra como obra de arte cênica. E aí, uma definição dessa obra de arte cênica e também do porquê o teatro sai da sua cena, que tem uma cena própria, e entra em um lugar que é da destruição do escombro e da impossibilidade de continuar. Por isso que não há teatro quando há guerra. Então, o quanto está o ser humano a tecer sobre o viver, expõe, mostra, suporta o próprio ser humano. A guerra é sobre escombros e é sobre isso. Entre guerras e cessar-fogos, agora bélicos. Aqui um poema dramaturgia, há um in memoriam. Em cada canto de faixa de Gaza, de Israel, da Palestina, do Irã, da Síria, da Ucrânia, da Rússia, da Colômbia, da Venezuela, do Peru, do Afeganistão, do Paquistão, do Iêmen, da República do Congo, da Nigéria, do Sudão, de Burkina Faso, de Myanmar, de Nepal, de Brasil e todo canto onde violência e terror habitam. Em cada canto feito de guerra, uma pá que enterra imemoráveis. Porque o rosto da guerra é esse rosto que muitas vezes não se dá a ver e que vira um número matemático. Então, algo que também aparece no trabalho é a matemática da guerra. Um corpo, voz, registro, performance começa agora, dizendo para vocês que this, plural, vamos imaginar uma pluralidade, this green plastic bag in our hands for a fake peace world. Escrevo peace world, um quadro. War, ou algo que separa o world do mundo, fake plastic, in every part of war. We bought from Hilder Sirius man, in towns full of fake peace in plastic bags. Fake plastic, colonial war. Uma palavra conceito que é um site situation specific, world, das criações do trabalho. Guerrimundo, minha tradução,
em Wadlish and Dalwa, institucionalizada e também virtualizada a guerra. A guerra não é um side situation specific, não é uma obra de arte cênica. E o guerrear, a gente pode falar que ele é parecido sempre com um machado que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado. Quantos anos tem essa árvore? Se contarmos os seus anéis. E se isto for a parte de trás de uma bala de arma de fogo, quantas vidas levaria? E esta folha, colada em um papel manteiga que se derrete, quantas árvores esta folha, a partir dela, poderão ser brotadas? Quantas árvores? These green plastic bags in our hands. Parecido sempre o guerrear com a metralhadora que fere o ser humano e ainda quer sair de necessidade atentatória. Eu sou, como poeta dramaturgo, uma metralhadora em estado de poemas dramaturgias. O guerrear, parecido sempre com a ocidental guerra, fere florestas, cidades cheias de reféns e ainda quer sair de orientalizada o sândalo, o plástico, orientalizada e insensada terra, a guerra. Imagem, sonoridade, guerra. Seja lá o que for, nos deu, Deus, és, nos deu a possibilidade de fechar olhos. A guerra, o insuportável, precisa ser televisionado. Imagem, sonoridade, guerra. Que argumento cúmplice. Que argumento cúmplice resta para a justificação da guerra? Que argumento cúmplice cabe? Ligo minha peça sonora sobre a guerra e o teatro, deixo tocando e defendo meu ensaio poético em cena com o volume do som. Se atrapalhar, vocês comentam. Mas o espaço e a sonoridade tem a ver com essa bagunça eletrificada que é a guerra. Ensaio poético, guerra. Que resta o teatro em cena? Ensaio como rumeirado próprio do teatro.
e da vida que se dá no agora e em ágoras ocidentais. Ensaio como rumeirado próprio do teatro. Ensaia-se no teatro. E da vida também, que se dá no agora e em ágoras ocidentais. Poético, poética como mesa de nutrição e criação. Os feeds todos. Guerra, resto, teatro, poema, dramaturgia, fazer cena e colocar em cena. Método de construção do ensaio poético. Criação de palavras-conceitos, ser humanar, antropofilosofia, antropofilocênico, corpo-pensamento, guerricídio. Exercício da crítica em espaço-tempo de criação em resistência. Construir palavras-conceitos que conjugam as afirmações nesse ensaio poético e teatral. Ser humanar, antropofilosofia e guerricídio são alguns exemplos de palavras-conceitos, de imagens, palavras, imagens, sonoridades, que em movimento de poema, dramaturgia, em movimento de fazer cena, poema, de colocar em cena, dramaturgia, concretizarão a problematização sobre o teatro e a guerra como instituições públicas e ocidentais. Então, aqui um recorte muito bem feito para a construção do ensaio. A guerra e o teatro têm letras maiúsculas, elas são instituições públicas e ocidentais. O nosso hábito, né, de criar formas de regular a vida social e de regular também a forma de fazer acontecer, né, em termos de ações cênicas, de colocando, né, ações que colocam em cena esses indivíduos. Problematização, o que é uma obra de arte cênica em tempos de teatro que é registrado audiovisualmente e das guerras que são públicas e televisionadas. Há uma imagem transitando universalmente hoje sobre as guerras. Elas são googleadas, universalizadas no virtual. Desde já afirma-se que a guerra retira de cena o teatro, que é espaço-tempo de cena e vida em comum. O teatro se dá como vida em comum, em espaço-tempo de vida em comum e para vida em comum. Struggling no teatro se dá como vida em comum, em espaço-tempo de cena, na vida em comum e para a vida em comum, nem a guerra, nem as ações que criam e sustentam uma guerra, na lógica do deixar morrer, na lógica de causar a morte de uma população inteira, podem ser consideradas ações cênicas. A guerra e as ações em espaço-tempo de guerra não são obras de artes cênicas. Eis a grande problematização. Corpo Pensamento do Ensaio Poético. Uma playlist foi colocada no começo do trabalho para que vocês pudessem fazer a leitura ouvindo e in the next World War I'm back to save the universo. Airbags don't save lives in a war. Airbags don't save even cars in a war. Airbags não salvam vidas na guerra. Airbags não salvam nem mesmo carros na guerra. Um começo com robusta afirmação. Então, guerra não. Dá para matar a fome, a sede
e a falta de chão para depois parar para discutir quem tem ou não razão. Guerra não. A guerra é um pouco esse espaço de discussão de quem tem ou não razão, quando outras coisas são fundamentais. Vergonha ocidental, vergonhas ocidentais. Capturada publicamente tombada. Patrimônio desaparecido da humanidade. Eu sou um eu era. Eu sou um pássaro desaparecido, eu sou um bando desaparecido, eu sou uma árvore desaparecida, eu sou uma floresta desaparecida, eu sou um humanar desaparecido, eu sou um ser humanar desaparecido, eu sou uma cultura desaparecida, eu sou uma tradição desaparecida, eu sou o epistemicida, eu sou o povo desaparecido, eu sou o genocida, eu sou um país desaparecido, eu sou o pandemicida, eu sou continentes inteiros desaparecidos, eu sou o epidemicida. Em segundos, eu sou tudo pelos ares. Eu sou uma humanidade desaparecida, eu sou uma bomba encontrada. Eu sou solo enterrado em chão batido. Eu sou sol enterrado em chão batido. Eu sou casa e edifício derrubados em chão batido. Eu sou ferida, eu sou botões e satélites. Eu sou uma pessoa pelo menos, uma pessoa pelo menos, uma pessoa pelo menos, eu sou a guerra. Eu sou uma censura. Eu sou a guerra, eu sou uma censura. Eu acabo uma discussão, eu silencio meus rostos. Eu sou a guerra. Quem puder, atire pedras, bombas, guerras todas atiradas nos rostos de humanidades em inabitância, em impossibilidade de habitar o mundo. Eu sou guerricídio. Quem puder, atire pedras, bombas, quem puder, guerra, uma pedra esmaga, tire do bolso, uma bomba estilhaça, tire de casa, guerra. A plataforma X, Twitter, está bloqueada no Brasil. Guerras também virtuais. Meus escritos onde inacessíveis ficam nesse mundo virtual. Quando em guerra, meus poemas, dramaturgias não existem. Uma obra de arte cênica, sem guerra, então. A guerra, como instituição ocidental ou não, não é uma obra de arte cênica. O teatro, como instituição ocidental ou não, é sempre uma obra de arte cênica. Teatro a googlear e guerras googleadas, mundializando-se, televisionando-se, celularizando-se, streamando-se. Existe quem nem saiba dizer que problemas na comunidade que habita assolam a vida comum, a vida em comum, e poderiam ser resolvidos agora em Google Agora. É de paraísos enquadrados em telas de aparelhos celulares o espaço-tempo de agora. O ser humano, se assim se intitula hoje, feito de ontem para existir o amanhã, o ser humano, feito de ontem, para quê? Para existir amanhã, deve, em letras maiúsculas, prevenir e evitar qualquer possibilidade de epistemicídio, de genocídio. O ser humano, nas linhas que aqui são poemação contra a guerra, para que se possa falar em teatro, deve exigir que não vigore nenhuma forma de guerricídio. Nenhum acontecimento que conjugue a morte do corpo-pensamento comum em cena cultural, o epistemicídio, e em cena de corpo que é vida, o genocídio. Nenhum guerricídio deve ser aqui afirmado como gesto ético, como gesto cênico, como gesto teatral. Isto para gritar a possibilidade às escâncaras de pandemicídios e epidemicídios. E são conceitos que eu criei, no caso, na época do Covid-19, a ideia de um epidemiceno e não mais de um antropoceno. Como também um gesto aí bélico, biológico. Gestos que foram legados pela experiência de isolamento social recentes com a Covid-19.
O guerricídio, aqui o conceito, então, é como conjugação de morte a um só tempo o epistemicídio do teatro e o genocídio do teatro e da própria guerra. Eis nossa pedagogia da violência e do terror, que na escola repete a europeizante cartilha e não ensina, não conduz cada corpo pensamento escolar para o teatro nosso próprio teatrário cotidiano, para habitar o espaço-tempo de cena em que se vive, o bairro, a comunidade, rural ou urbana, não é levada para a sala de aula. Aí uma morte da comunidade que silencia seus problemas em biscoitos recheados de marcas-diabo para desnutrições infantis infindas, em pacotes de Seven Boys, em celulares, televisores, em um jornalismo mundializado WhatsApp, em país que tiram, em pais que tiram os aparelhos celulares dos filhos, mas não largam os seus aparelhos celulares, pois que abrem mão dos olhos nos olhos com os filhos. Aí, uma morte em guerra, morte da comunidade. Passamos pela primeira parte, segunda parte do trabalho, vamos agora à terceira parte, mundializar a guerra, por menos teatros em chamas. Existe quem faça da inumanidade, da desumanidade, do desaparecimento de qualquer resquício de humanidade um possível próprio de criação suportável. Possível próprio de criação suportável. A sede, a fome, a falta de chão não podem ser tratadas como meras abstrações. O corpo, o pensamento ocidental já testou e experimentou e experienciou até não mais as mortes por sede, as mortes por fome, as mortes em nomadismo sem possibilidades de chão, sem possibilidades de refúgio. A sede, a fome, a falta de chão, a morte e a guerra não são kits de abstrações. Eles instauram a guerra. Our fake plastic love. Guerras mundializadas, trabalhadas no ensaio poético, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A ideia de resto, trazendo aqui a obra do George Agamben, como um dos autores que define quando ele constrói lá em O que Resta de Auschwitz, mas também há uma obra dele chamada O Tempo que Resta, em que ele discute o tempo messiânico. Na obra O que Resta de Auschwitz, traz a ideia da impossibilidade do testemunho. Não pôde voltar do campo de concentração para testemunhar aquele que lá foi morto. E o resto é esse entre estar e não estar, e não saber como poder saber o que lá se deu e por que se deu, e para que não se repita. E se repete a guerra. A guerra é continuidade das guerras passadas do futuro. Cada guerra, em sua diferença geográfica, é uma continuidade de cópia bélica ocidental. Cada guerra é uma continuidade espelho do modo comportamental de dominação do Ocidente. Trincheiras, balas de canhões, dinamites, balas de metralhadora, bombas, mísseis, bombas atômicas, drones engatilhados, satélites cartografando o movimento sem ser violento, mas preparando o terror dos ataques e desmontes de populações inteiras. Então, o guerricídio como autodestruição característica de espaços-tempos de guerra. Cada espaço-tempo de guerra é continuidade da guerra ou resto que ainda não se pode esconder e legar desaparecimento. Porque desaparecimento não gera esquecimento. Esquecimento não haverá nunca. Guerra, um resto que é feito de imagens, sonoridades recortadas, e nem sempre convincentemente
costuradas. A guerra canta enquanto enterra-se. The Intermans. Guerricídio, guerricídios, todos. I fight evil with evil. A Fúria, o Arquivo, Archive. Duas obras que eu trabalhei no trabalho, de artistas que pensam e colocam em cena uma recusa da guerra, um pensamento, uma problematização sobre o guerrear. Mundializar a guerra é aumentar o número de teatros em chamas, o horror vivido na Ucrânia, no teatro que aparece no trabalho, que foi bombardeado pelos russos, mesmo com as inscrições em russo de que ali haviam crianças, 600 pessoas foram mortas em bombardeios, refugiadas, as pessoas estavam no teatro. A guerra, então, aumenta o número de teatros em chamas, de casas em chamas e cidades destruídas, de retiradas e refúgios sem olhar para o céu. Porque dele vem o fogo, de resistências e permanências sem olhar para o chão. Porque nele o fogo reside. O resto, eis o resto. É o resto que o teatro não encena. Aqui a resposta à problematização pergunta, que é antropofilosofia, antropofilocena, no título e para o título deste ensaio poético, a um só tempo teatral e político, presencial e virtual, guerra. Que resto o teatro encena? Afirma-se em poema dramaturgia. Resta a guerra ainda? A guerra e o resto de guerra. A guerra é o resto de guerra. A guerra é o resto, resterra e resto. A guerra é o resto que o teatro não encena, nem presencialmente, nem virtualmente. Que a guerra é o resto que o teatro, em espaço-tempo de guerra, não encena. A guerra não é encena ação de teatrar. A guerra retira o teatro de cena. A guerra é ponto final. A guerra é dois pontos que se atiram letalmente um contra outro. A guerra é ponto final e vírgula, que só dá tropeço e paixão. As guerras, então, reticências cegas, umas tras outras. O teatro em chamas e a guerra é fogo e em chamas não conversa ações. Em um míssil escrito está, era guerra, e agora o que será? A guerra em chamas e o guerricídio, epistemicídio e genocídio, pandemicídio e epidemicídio, guerras. E sem teatros em chamas, a vida em comum em algum canto do mundo segue em cena, sempre teatrando. Ser humanar teatrando. Googlear o teatrar virtual do mundo universalizado, ou se não, do mundializado modo de se universalizar ou fazer cena e colocar em cena os universais ocidentais. Guerra não, mas ainda guerra. Universal é o que então? Música de silêncio de gatilho de bala perdida ensurdece. Ensurdece. Struggling so hard. Universal é o que então? Música de silêncio de carbono derretendo até mesmo o mais solitário espaço-tempo das geleiras, música de silêncio, de inundações todas. Universal é o que, então? Música de silêncio, de incêndio em florestas, vegetações todas que não voltam, a não ser com restaurações em larga escala. A guerra cria cortinas, destrói janelas e faz da casa, feita de ausência de floresta nas cidades, fumaça e carvão e ruínas. A guerra cria cortinas de incêndios que se arrastam pelo solo em brasa, destrói janelas de árvores florestais que já não se voltam para a proteção do céu e faz a floresta um espaço-tempo sem casa para animais, plantas, minerais e comunidades originárias todas. Mas nas mãos do tal ser humano,
tudo vira chamas, fumaça e carvão. O teatro, como espaço-tempo de cena, é técnica que cria tecnologias e não biológicas que incluem o causar a morte, o fazer morrer, o guerrear às custas de uma comunidade inteira. Antropofilosofia cênica, antropofilosofia teatral e ética da obra de arte cênica. Espaço-tempo antropofilocênico sem censura, mas sempre, porém, sempre, afirmação da vida. Não há teatro sem vida e vida em comum. Um espaço cênico teatro não admite violências, nem terror e nem a guerra. O que pode a guerra? O que pode o corpo da guerra sem vida em comum? O que pode o corpo da guerra sem vida em comum? Guerricídio é a destruição que a guerra dá a si mesma, destruindo tudo ao redor. Existe aqui, então, uma recusa do necroteatro e das necroteatralidades todas. Existe uma conversa com a Eliana Diegues em que falamos sobre essa questão do conceito da teatralidade e que eu trago também no trabalho. E para fechar, num tempo que já é bélico, Sem Guerras Ainda, antes do Brasil, a árvore floresce. Uma obra de arte cênica. Quarta parte do trabalho. Uma peça sonora sobre o descobrimento do Brasil. Não ainda o tal descobrimento. Floresta e escuridão, sonoridades de animais típicos, águas revoltas dos mares, navios a chegar, ainda longe, voz colonizadora nos diários de bordo a chegar, ainda longe. Poema música de ausência que será preenchida por novas presenças. A mulher originária, em meio à gigante floresta, permanece e se diz em modo originário. Disse em um tupi-guarani um primeiro poema dramaturgia. Ainda não é 1492. Gratidão. Piano. Grata, grata, Sócrates. Obrigada pela tua exposição. É, bom, então, para dar continuidade, eu vou passar a palavra ao Eric. Estou, vou virar a minha câmerinha que está fazendo a gravação aqui. Se estiver te incomodando, eu posso fechar, sim. Não. Bom, muito obrigado, Sócrates. Eu passei o fim de semana a ler a você. Gostei muito. Estava com a Branca no momento a ouvir Airbags de Radiohead para tomar um pouco do sopro, não? Que você traz, porque é um ensaio, é um poema ensaio. E o sopro é fundamental, atravessa toda a obra, até o final. É obra poema. E eu, para tratar de articular umas coisas aqui, eu queria primeiro sublinhar essa componente, não? Que é um sopro e você agora com uma performance outra vez, ainda mais. E aí vai a pôr-se a questão do conceito, digamos, não? Que o conceito também tem sopro, imagino. Enfim. Para ter essa conversa com você, eu vou falar um pouco de onde estou a falar, porque você está falando de guerras historiais, ancestrais, mas também das guerras contemporâneas, não? Que nos afetam todos de um modo ou outro, e nos afetam televisualmente, como você diz muito bem, a mundialização da guerra através das imagens é um tema realmente um eixo fundamental do seu trabalho. Então aí temos uma vida em comum, não? Porque somos afetados de diversos modos por essas imagens. Até o massacre de Rio de umas semanas atrás, que eu não estava, mas fiquei afetado. Então, esse espaço aí da vida em comum tem que ser marcado
No meu caso, a minha leitura vai ser um pouco diagonal da sua tese. Vou tratar revelar momentos ou discutir de momentos que para mim são fundamentais para reconstruir a lógica do trabalho de você. Tem uma dimensão fortemente institucional na sua reflexão. Veramente, para mim, ao menos, é uma reflexão institucional como a guerra e o teatro como formas institucionais. Ocidentais, às vezes não, mas mais ou menos ocidentais. E aí, para dar um pouco de ideia de onde estou a pensar, a falar, a questão da instituição, para mim, se põe como uma questão de como sair das instituições ocidentais, não? Que acho que também tem esse desejo no seu trabalho, de onde se fala, para falar do veneno das instituições brancas, ainda atitude, agora estou a massacrar, mas tem uma palavra assim, bem interessante ao início do texto, branca aindaitude, uma coisa assim, não? Que essa brancura que segue bleaching the world, não? Um bleach que siga. Então, deste lugar, para mim, para encontrar o meu lugar dentro do seu trabalho, dentro do seu sopro, tenho que identificar como você constitui a tensão entre guerra e teatro como formas institucionais, e aí entrar com um desejo ressoante de instituições alternativas ou de práticas ancestrais ou não ancestrais que não vão a ser devorada por um marco institucional tal como é exposto na tese, não? Aqui estou ressoando e estou tratando de pensar com você, como nutrir uma paz que neste caso, no caso do seu trabalho, é uma paz essencialmente definida por a negativa. É a paz que não é guerra. Isso é cantado na tese, não e aí que eu gostei também eu gosto muito do Radiohead em geral, mas redescobri a canção Airbag, redescobri uma das intenções do Radiohead, que disse, Come back to save the universe. É um poema salvação, este. É um poema ensaio salvação. Aí pensa um pouco a Whitehead, que disse, ela tem um Deus muito abstrato, que disse, a sua função só é a tender care that nothing is lost. A tender care, como Um diz? Um cuidado cuidado. afetuoso para que nada seja perdido, Isso, ou obrigado. seja deixado em vão. Isso. Tem isso nessa tese. Tem um canto para todo o que resta, que não pode ser só resto, que tem que ser celebrado como vida em comum, que tem que ser Uhum. messo ao centro da obra, né? É, tá tratando de fazer um pouco de conceptualização lírica, porque é assim que se entra na matéria aqui, não? Então, aí. Vou provar a entrar em modo um pouquinho mais agudo com umas ferramentas conceptuais que não são da tese, mas que vou tratar de fazer ressoar como a tese. Porque para mim tem um momento, bom, outro modo de dizer, e está bem claro na tese, é ao início, é através, a questão da justificação é fundamental, que Uhum. não tem justificação. E quase você abre a porta a dizer, quem tem justificação para a guerra, que é quase enfrentar a eles, não é? Tem uma postura forte, não, aqui de recusa da justificação. E você fala de palavras instituições, palavras estatais, palavras de direito. Eu aqui está a ler. E se o corpo, o pensamento de um único ser humano for sempre corpo de direito mundializado
Every Life Matters. Hã? Aí tem talvez uma discussão. Você está bem consciente, não, da questão Black Lives Matters, Every Life Matters. Tem uma discussão aí. Talvez seria uma pergunta, hã? Como você se coloca com essa discussão um pouco mais mundana, mas muito importante, não? Porque leva à questão do posicionamento, não? De onde se fala. E você está assim, movendo entre uma crítica da universalização, mas com ferramenta e uma indignação, uma força de indignação que abarca todo, não? Você pensa a partir das imagens televisuais que são parte de um conjunto estratégico de comovação. Né? Não é fácil pensar a partir de imagens que já são extremamente dramatizadas. Né? É um contrato, digamos, em que você entra. Então, aí para abrir uma pequena abertura polêmica, digamos, como Whitehead, vou compartilhar com você três, quatro citações que para mim são constitutivas para criar o diálogo com você. O Whitehead do cuidado terneiro, que nada fosse perdido, é também um filósofo que vai a falar em modos muito quase naturalista do feito que como dizer, a vida é rubo. Isso vai ser a segunda questão, não? Que A vida é o que eu não entendi. vou ler o passagem. Segunda questão, a guerra é uma coisa humana, estritamente humana? Não, a guerra é uma coisa estritamente ocidental, estritamente humana, e onde se abre o não humano. E aqui a citação do Whitehead, que fala do que cada ser vivente tem que destruir para convertir em comida. Isso não é guerra, mas abre um espaço de destruição dentro da lógica orgânica. E ele disse, mas seja ou não para o bem geral, a vida é roubo. É neste ponto que, como a vida, a moral se torna aguda, e ela adiciona, o ladrão requer justificação. Ele não está justificando a guerra, mas está pondo o problema da justificação. E acho que é um problema fundamental para você, porque está refletindo em modo institucional. Então, esse é o primeiro ponto. Você faz uma citação muito revelante, muito estimulante do Foucault. Página 18. Vou ler e vou oferecer uma outra perspectiva Foucauldiana, assim para abrir atenção. Aqui está. Começa assim, você diz, aí um gesto de passar para o exterior da instituição, descentrar-se em relação à problemática da instituição, ao que se poderia chamar de institucional centrismo. E você sigue. O teatro, citação do Foucault, como instituição, só pode ser compreendida a partir de algo exterior e geral, que é a ordem teatral. Você adiciona teatral. Ele fala de outra coisa, né? Você está colocando o teatral aqui. Na própria medida em que essa ordem se articula como um projeto absolutamente global, que visa toda a sociedade. Bom, a guerra e o teatro como feito social total. Mas, ao mesmo tempo, com uma clairvoyance, com uma aguda astúcia, um pensamento de você tem que pensar de fora. Então, essa é a pergunta: o que é o fora da guerra e do direito e do teatro ocidental? Questão aberta.
A minha proposição aqui vai ser dobra. De um lado, tem um Foucault bem ambíguo, um Foucault que, para ele, tudo faz parte de um modo ou outro de um jogo de guerra. É uma ginga onde não tem fora, não tem dentro. Para o Foucault é difícil dizer que tem guerra e tem não guerra. Ele vai dramatizar de outro modo, porque ele problematiza o humanismo ao final do dia. Isso é uma pergunta transversal a todo o seu trabalho, não? Da carga humanista. E o que quer dizer humanista para você? Então, é uma passagem da Há que defender a sociedade. E disse: quem teve a ideia de que a ordem civil é uma ordem de batalha? Quem viu a guerra logo abaixo da superfície da paz? Quem procurou no ruído e na confusão da guerra, na lama das batalhas, o princípio que nos permite compreender a ordem, o Estado, suas instituições e sua história? Este discurso sobre a guerra geral, este discurso que trata de interpretar a guerra por baixo da paz, é um discurso no qual a verdade funciona exclusivamente como uma arma que se usa para conquistar uma vitória exclusivamente partidária. É um discurso sombrio, crítico, mas também um discurso intensamente mítico. É um discurso de amargura, mas também das esperanças mais loucas. E ofereço como em contraste, não? Para dizer, o Foucault está interessado na paz, como nós. Mas entra aí com uma análise desses discursos que vem na guerra onde não tem. E eu vou me atrever a um exemplo, entender a matança de Rio de Janeiro como guerra estendida contra certas populações ajuda a entender ou ofusca o feito. Seria uma pergunta um pouco retórica, mas só para ver. Dizer que guerra isso ajuda ou não? Quais são os efeitos de descrever a um ato assim que poderia ser simplesmente policial? De dizer que é guerra, o que adiciona? O que subtrai? Última contribuição para agora. Tenho muito, porque eu leí apaixonadamente o seu trabalho. Me fez pensar em tantas coisas. Não sei se você é familiar com o trabalho da Isabel Stengers, do Bruno Latour, há todo o marco que se chama cosmopolítica. Sem fazer uma aula sobre o tema, a ideia é que as práticas uma ecologia das práticas não são todas em acordo umas com outras. A cena de base é uma guerra de ciência, onde as práticas produzem diferentes tipos de verdade que são em competição a uma com as outras. A cosmopolítica é um horizonte um pouco especulativo, digamos, onde se pode encontrar novos modos de concordação, de composição entre coisas heterogêneas, entre mundos heterogêneos. E aí ela tem uma definição da paz que eu acho que é interessante para você, ao menos, considerar, e seria baixo da pergunta: é possível uma abordagem ecológica à questão da paz e da guerra? É possível uma abordagem ecológica à questão da guerra e da paz? E aí tem o início de uma resposta parcial das Tengues, que vou ler e posso compartilhar com vocês as citações. Ela disse: a cosmopolítica define a paz como uma produção ecológica de atual união, onde ecológico significa que o objetivo não é alcançar uma unidade para além das diferenças, há uma paz perpétua, como chama o Kant, o que reduziria essas diferenças com base em uma referência de boa vontade,
a princípios abstratos de união, mas em direção à criação de conexões estreitas, concretas, assimétricas e sempre parciais. Então, para ela, a paz não é um estado pré-existente que se tem que reencontrar depois que a guerra acaba. É uma construção, uma elaboração especulativa, tomando o feito da guerra como fato mais ou menos de natureza. Sem naturalizar a guerra, mas sem ela defende a pluralidade antes de chegar à união. Isso acho que é um elemento muito importante da tese. E acho que talvez é um pouco sintomático, vou acabar com isso, hein? Um pouco sintomático essa última parte. Ser sem guerras ainda antes do Brasil, árvore e floresta, Uhum. que é uma ideia da floresta assim, desejável, mas todas as contradições ou as tensões que eu vejo aqui, não? São ocidentais que levarão a guerra à Amazônia? Que tipo de guerra já existia entre os povos originários, sabendo, como o class, tem toda uma antropologia que fala do modo de guerra como modo de recusar a forma estatal. Aí que, por isso eu pensei tanto com o seu trabalho. São coisas trágicas. O seu trabalho nos leva ao ponto da tragédia, ou televisual, ou como se faz para manter-se à distância do horror estatal, da solução estatal. E aí tem muitos amigos e pessoas para pensar esta solha, não, de o que é uma sociedade primitiva e como se defende contra a institucionalização. E aí acho que é um diálogo direto com o seu trabalho, porque você faz tanto quanto pode para pensar os limites da tensão institucional, guerra, teatro, e aí o que propongo é como uma terça via, não? Para seguir elaborando. Ah? É já muito, não? Então, Obrigada, Eric. Sócrates, se você quiser responder, agora é o momento, antes de a gente seguir, a gente tem uma volta. Bom, tem trabalho já data desde 2005, mais propriamente, quando eu comecei a ministrar aulas no curso de Direito. Então, eu tenho uma formação na área do direito e eu tinha muita insatisfação na esfera do direito, porque o direito ele trabalha justamente com esses discursos que ficam numa abstração, e a crítica que o Deleuze, por exemplo, faz, né, ao movimento de abstração como um movimento que não é teatral, que não faz um verdadeiro movimento de colocar em cena as coisas. Ele fica ali, né, numa discussão que eu acho que a filosofia, por exemplo, francesa, instaura muito, assim, essas aberturas, né, a pena de morte da língua, do Blanchot, o próprio trabalho do Foucault e do Deleuze. Eu acho que eles colocam essa possibilidade, essa abertura para a criação, para uma nova forma de vida, por uma crítica a essa macropolítica, o conceito de menor no Deleuze, devir minoritário, as possibilidades revolucionárias, você destruir mesmo, desativar as instituições, na ideia de dispositivo, por exemplo, no texto do Agamben. É só não usar o Instagram, não usar o Facebook, não usar o computador, não usar o inglês, não usar o dólar. Aí, só que daí, não, quando eu vejo isso assim como eu não vou comprar um pacote de Seven Boys para meus filhos. Mas aí eu vejo eles indo para a escola e eles querendo muito, e essa tensão sendo criada, eu precisando viajar lá para a Cisjordânia e o real não valendo nada, eu precisando converter em dólar. E aí eu precisando conversar com alguém, não tem mais telefone, não tem mais lan house, não, eu preciso de um WhatsApp, de um celular.
Então, há uma criação, está se institucionalizando um virtual que se mostrou muito terra de ninguém. Eu acho que não é terra de ninguém, porque tem toda uma criação antes de se jogar no espaço-tempo da vida em comum. E daí a ecologia das práticas também, esse aventurar-se pelo movimento que é o que acontece, é o que se dá. Não dá para prever tudo, não dá para trabalhar assim, com 100%, né, de paz, para manutenção da paz, para nunca perder a paz, porque aí é isso, tende-se a tornar uma dominação, né? Eu acho que o Foucault ele faz um trabalho que para mim foi incrível na leitura antropológica que eu construía nas aulas, que é as relações de poder, que são de saber poder, de poder saber, que transitam, né, pelos discursos, elas são relações entre pessoas que têm um exercício de liberdade, que são livres. Quando ela se torna uma relação de dominação, ela destrói. Então é o carrasco no campo de concentração dizendo que o judeu está com fome e o judeu não conseguindo dizer nem sim nem não. Essa passagem o Agamben coloca na obra dele e ele marca aí uma espécie de dispositivo ético que eu acho que vigora, que é a vergonha de não ter o que falar, de não ter o que dizer. Então, esse fora, né, para pensar aí a questão do Foucault, ele precisa ser criado. Só que a criação desse fora é sempre no meio institucionalizado. Daí, nas minhas pesquisas, eu voltei lá para o Heidegger, porque o Heidegger diz: eu superei a metafísica, superei um pensamento sobre o ser, né? Sobre o design e a moda, por exemplo, como algo universal, sobre a filosofia como algo universal, sobre a dança como, e o teatro como algo universal. Mas existe uma historicidade que é material e que diz: os primeiros a usarem a palavra filosofia foram os gregos. Eu posso ver filosofia no Egito, eu posso ver lá nos Sumérios, antes do. Mas há aí uma materialidade que cria uma tradição, que cria uma falação. Sócrates, Roberto Fusinato, escreveu um trabalho sobre a guerra que recusa a ideia de um teatro em tempo de guerra, ou um teatro que coloque a guerra como um espaço-tempo cênico de construção de arte. Isso é um acontecimento, se dá, né? Pode estar solto aí na internet, o texto, mas quando ele se materializa na vida em comum, no encontro, ele cria uma falação. Essa falação ela não se cristaliza, mas ela gera instituições. Poxa, eu sofri com a guerra, você sofreu com a guerra, você sofreu com a guerra. Vamos criar um espaço-tempo aqui para a gente pensar outras coisas? E claro que algumas instituições foram se solidificando, como é o caso da instituição Estado, que centralizou o poder lá no século XVI, na filosofia do Hobbes, dos contratualismos todos, né? E essa centralização, ela é uma forma de criar uma gestão, né, burocrática da vida e das possibilidades da vida que sempre foge disso. Porque essa questão da natureza, a natureza está dizendo assim, olha, façam o que façam, eu continuo do jeito que dá. Em um ano, essa cidade, se ela for desabitada, ela vira floresta de novo. Crescem plantas, crescem, né? Há um movimento da natureza que é para além do desejo humano. Mas quando eu destruo a natureza e eu engendro problemas humanos, eu posso escolher em tacar fogo no Pantanal. A gente ficou 3 semanas no Pantanal pegando fogo. Eu posso escolher se eu vou jogar um palito de fósforo para desmatar uma região, que é para cuidar dos meus gadinhos, pode ser dois boizinhos, ou pode ser 100 e toda a minha produção. Eu posso fazer essa escolha de não atear o fogo, porque ele pode se descontrolar. E no Brasil se tornou uma prática, está muito corriqueiro, está tudo incendiando, assim. Estados Unidos também, Europa, né? Espanha e alguns países. Então, quando eu tenho essa possibilidade de escolha, que eu sei que é algo bem consciência, né? Um ato intencional, e eu acho que tem que ter, deve haver, quando se fala de guerra, uma intencionalidade, né? Assim como a filosofia surge como uma instituição ocidental nesse sentido, tem lá um primeiro registro dos gregos, o teatro também. O primeiro texto dramatúrgico é um texto de Sófocles, que a gente tem na história. A gente pode fabular.
né? A gente pode fabular que existem outras internets, outros celulares, aí entra o papel do artista, do criador, que eu coloco em cena um mundo que não está aqui ainda e um mundo que estava lá, toda a especulação, né, com relação ao surgimento do mundo, são fabulações. Mas um pedaço, um excerto do texto de Sófocles é uma materialidade aí que pode não ser de Sófocles, pode não ser grego, pode ser super, né? A prova documental no direito ela não é uma prova absoluta, ela pode ser desconstruída, mas tem aí uma materialidade. E aí nesse sentido, esse ocidental, ele não brinca, ele não se torna abstração. Ele abre, e aí o Foucault, os últimos textos do Foucault, ele vai para onde? Ele sai do exercício da liberdade, do pensamento como um ato perigoso, que eu acho genial. Pensar é um ato perigoso. Você não pensa assim, ah, um mais um é dois, e agora se eu falar casa, vai significar paz. Não, o pensamento é um ato perigoso. E há, então, nesse gesto de exercício da liberdade, a resistência. E aí que eu coloco no trabalho, a criação em resistência. E aí é esse, eu acho que o jogo que incomoda e que pode gerar extremos. Ah, ou é institucional ou é a ausência do institucional. E a gente está nesse jogo de criar em resistência. Eu estou criando uma singularidade, construindo um texto, um poema, dramaturgia, criando uma cena, mas eu venho de uma tradição. Eu venho de um lugar que é uma falação. As coisas que eu falo, eram faladas antes de mim. Eu não entrei num mundo sem linguagem, né? Porque tem um texto do Agamben que ele diz assim: como é que pode surgir uma nova alma, um novo animal? Será que é possível? E aí eu acho que também passa por um embate que eu construí na tese, intitulada Poema, Dramaturgia e Cenas de Humanidades Possíveis, que a gente está sempre tentando abrir mão desse humano, que muitas vezes é o homem branco, sadio, produtivo, mas que é essa falação que segue e que sem ela a gente não consegue continuar, né? Porque a gente não destruiu ainda o convívio, a vida em comum. A gente não criou uma bolha radical, um espaço absolutamente isolado, a possibilidade da sozinhez, ok. Eu fico 10 anos lá na Antártida, estudando o derretimento das geleiras, produzo um trabalho, mas eu não posso passar a vida inteira na Antártida sem uma mínima conexão virtual, ou alguém que mande um alimento. Então, essas desconexões humanas que eu acho que o Deleuze e o Guattari criam muito bem, devires inumanos, devires minerais, devires animais, elas são possíveis, mas elas não se sustentam quando se trata de abertura de um espaço-tempo para coexistir, para a vida em comum. Talvez a gente faça um movimento pós-internet, pós-virtual, porque eu fico horrorizado com essa institucionalização do corpo no movimento com os celulares. No Brasil, é todo mundo, eu ando de ônibus, no uso do celular, nas casas, as crianças estão usando celular no Brasil. 8 anos ganham celular e permanece longas horas. Então, há uma institucionalização de modos de se comportar, mas esses modos de se comportar eles sempre fogem, né, desse padrão criado. Então, o que é o fora da guerra e do teatro ocidental, acho que essa é a pergunta incrível, é a criação em resistência. Porque assim, sair agora de tudo que eu tenho, de todos os quais eu fiz parte, de tudo que eu convivi, e vou viver outra coisa, existe. Mas a gente conhece isso na figura do ermitão, em algumas figuras que rompem a possibilidade do fio da comunicação, que criam uma singularidade tão radical que elas precisam de um outro espaço-tempo, e aí precisa ser criado. Porque o fora ele é uma criação, né? Não há uma separação dentro do fora nessas filosofias do século XX, do Heidegger, do Foucault, dos franceses. É, Sócrates, só por uma questão do do tempo, tempo. eu vou passar para a professora Luciane e aí a gente continua depois qualquer outra coisa que tu sente, que tu sentiu, Eu não sei se eu respondi. percebe que sentiu que não respondeu. Eu respondi. Vamos sim. E Sim. se tá.
Então, obrigada. Passando a palavra, eu vou virar a tela aqui só por causa da nossa gravação e vou abaixar a. Deixa eu ver. Vou baixar a luz para não ficar o espelhamento direto. Então, obrigada por aceitar o nosso convite e vou seguir cronometrando, tá? Gostaria de agradecer ao Sócrates, a professora Bianca, pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa banca. Eu venho de outra área, né? Eu sou do design de moda, mas eu acho que a gente tem um diálogo muito interessante. Na fala do Eric, teve assim muitas questões em comum, mesmo de áreas distintas. E eu achei muito interessante isso que o Sócrates falou agora, desse espaço, dessa criação e resistência. Então, eu acho que o teu trabalho, Sócrates, ele é muito, muito, muito potente. Principalmente, né, eu fiquei pensando muito na situação do Rio de Janeiro. Lendo o teu trabalho, foi a primeira coisa, assim, que ele vem num momento onde essa institucionalização da guerra no Brasil está num momento de grande tensão, onde certos corpos são demarcados como inadequados para serem mortos, né? Então, eu acho que o teu trabalho ele traz uma discussão que vai além, assim. Eu escrevi aqui meu parecer, então eu vou ler algumas coisinhas para eu ir lembrando. E assim, primeiro, como eu venho do campo da moda, eu queria trazer assim esse diálogo que eu acho que tem tudo a ver essa questão dessas formas de produção simbólica que atravessam a vida coletiva é algo que para a moda também é muito importante. Então, essas conexões dentro da área também, a questão de relações de corpo, de poder, né, da violência e da representação. Acho que são coisas que você traz no seu trabalho que para a área da moda é muito importante também. E essa proposta, né, é uma proposta potente que desenvolve discussões conscientes em forma de poema de dramaturgia, articulando essas correlações, né, entre teatro e guerra, apontando as distinções fundamentais entre essas duas instituições. Você coloca como instituições, né? Eu acho que a tua argumentação, ela tem uma bibliografia sólida, e ela evidencia, de um lado, o teatro como instituição de vida, de arte, de encontro, de uma ordem teatral que se apresenta como projeto global de teatro para o público, e de outro lado, a guerra como instituição de morte, de controle e Estado, uma ordem de guerra que você coloca, né, que se mundializa com uma guerra pública. Eu achei interessante o teu texto, como eu disse para vocês, como eu venho da moda, assim, nosso modo de escrita, ele é um pouco diferente. Então, talvez algumas sugestões que eu dei para vocês não sejam tão viáveis para o trabalho. Então, são sugestões para acrescentar de uma forma para vocês analisarem se vale a pena ou não inserir. Então, eu achei legal ali no resumo que vocês trazem esses elementos de contextualização, né? Da formulação do problema de pesquisa. Eu senti falta só um pouquinho de uma explicitação da estrutura dessa investigação. Então, você traz muito o que eu acho que dialoga mais com a minha pesquisa de doutorado, ela envolveu pensamento visual e a construção a partir das imagens. E essa questão da palavra conceito é uma coisa que a gente usa muito na moda. Então, as suas poemagens são algo muito interessante e algo que eu acho que eu consigo discutir mais contigo em relação à moda. Então, assim, lá na parte do teu resumo, eu senti um pouco falta, apesar de ser um ensaio poético, teatral, mas eu senti falta de uma contextualização em relação à construção dessas poemagens, dessa construção dessas palavras, conceitos, porque eu sou, principalmente aqui dentro da universidade, eu estou muito nessas disciplinas de processos criativos, então eu acho que o processo criativo de construção, não sei se é viável para vocês, essa explicitação de alguma forma, de um capítulo anterior, ou até mesmo ali no resumo, eu acho que ficaria interessante para leitores de outras áreas compreenderem um pouco do processo de construção do trabalho. Então, assim, eu destaco positivamente essa abordagem por meio dessas palavras, imagem, sonoridade, que você vai trazer, usando os textos, os poemas, as poemagens, a playlist, que foi muito importante. A gente entra realmente no universo da tua pesquisa, e elas sustentam o desenvolvimento do ensaio. Eu achei que esse uso dessas imagens ele contribui para a construção do argumento. E aí eu pensei, uma das questões que eu queria te perguntar é como foi esse processo de construção
como foi essa curadoria dessas imagens. Algumas você fez uma certa edição, então eu queria entender um pouco melhor se você, a partir dessas palavras conceito, você investigou, fez uma curadoria, uma edição dessas imagens que você trouxe no texto. Como foi esse processo para você? E também queria perguntar assim, se você acha que todas elas assim são interessantes para esse percurso reflexivo, ou se valeria a pena analisar se daria para sintetizar em menos. Queria entender um pouquinho melhor como que foi esse processo. É, Outra coisa que eu também queria destacar é sobre essa questão da mundialização da guerra ali no capítulo 3. Você traz algumas questões ali de caráter jornalístico que se misturam também um pouco com as questões ali do ensaio, mas aí eu fiquei pensando se algumas informações elas poderiam estar mais diretamente correlacionadas com essa tua crítica. Algumas delas eu ainda senti um pouquinho de falta ali de entender. Então, eu coloquei aqui de enxugar alguns trechos descritivos e reforçar essa articulação explícita com o campo teatral e as suas teorias. E aí, outra coisa, essas palavras, né, conceito que você desenvolve, eu acho elas potentes e em alguns pontos, algumas têm da definição inicial e outros termos aparecem pela primeira vez. Eu sinalizei ele no texto, depois eu envio para ti. Essa explicação. E tem algumas, eu acho que uma ou outra dessas poemagens que apareceram ali sem uma legenda, que eu fiquei um pouco na dúvida se era proposital ou não. Então, assim, Sócrates, professora Bianca, Eric, eu acho que assim, as minhas contribuições elas vêm mais nesse sentido, porque é o que eu dialogo ali dentro do campo da moda. E eu acho que o teu trabalho, ele dialoga muito com a nossa área, porque a questão da guerra para a moda também é assim, da não guerra, né? É bem interessante. E essa questão desse espaço de resistência de criação, eu acho que é algo muito potente do teu trabalho. Eu acho que ele articula com com todas as artes, com a moda, com o design. Então, eu acho que isso foi muito rico do teu trabalho, Sócrates. E por fim é isso. Depois eu tenho mais detalhado algumas outras coisas que eu anotei ali no texto que eu posso enviar para vocês. Obrigada. Bom, devolvo para a tua resposta possível ou impossível? Bom, gratidão pela presença também, professora Luciana. Essa institucionalização da guerra no Brasil, que também o Eric fez essa pergunta, né? Se o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece no dia a dia. E aí eu acho que a imagem do Brasil, né, nesse espaço-tempo de violência e terror, que a gente vive violência e vive terror. Não o terrorismo que se institucionaliza, né, nessa centralização de um grupo que cria uma cidade subterrânea, como é o caso do Hamas, por exemplo, ou um espaço-tempo para habitar, e domina, né, com suas figuras, seus personagens centrais. Mas eu acho que a gente vive esse tempo de terror. Aí a guerra não, porque muita coisa sai do espaço da criação e que não tem motivo para sair, como é o caso do design, né, das arquiteturas todas, da, da criação da moda, que não é só o vestir a roupa, mas é todo um modo de colocar o corpo em cena. A guerra tira isso. Então, é possível não ter guerra? É possível. E aí tem um texto do Foucault que ele fala do Beckett, que ele diz assim: o possível é da ordem do cansaço, mas o impossível é o esgotamento. Existem situações, e aí, de onde vêm as poemagens do texto? Vem de um acompanhamento que eu faço dessas guerras televisionadas, né, televisuais, como o Eric mencionou, que são feitas pelo WhatsApp, pelos canais de televisão, pelos jornais, né? Eu comecei a ler o New York Times, eu comecei a ler o The Guardian, comecei a ler os nossos jornais, comecei a pesquisar sobre essa mundialização nas grandes guerras que existiram, os países envolvidos.
E eu comecei a perceber que a mídia, ela tem um compromisso em em fazer a fotografia, em criar o vídeo, isso com tudo. Mostrar os corpos expostos no Rio de Janeiro, mostrar os corpos expostos na faixa de Gaza, que foi a última matéria do New York Times que eu coloquei no trabalho, e que são os corpos enfileirados, né, os integrantes, as singularidades que fazem parte daquele espaço-tempo, com suas roupas, seus comportamentos, roupas inclusive biológicas, assim, para não se infectarem, né, com nenhuma situação do resto, do remains daqueles corpos. Então, isso tudo foi gerando uma ideia de uma mídia que vai para os lugares e não volta para contar como as coisas ficam. Aí, esses dias eu vi uma matéria que foi feita lá com um menininho que brincava com os ossinhos no Nordeste e chocou o Brasil da fome e as panelas, o fogão a lenha. E aí, 20 anos depois, eles voltam. Me dá um. Para mim é insuportável. É assim, fecha o olho. É aquilo que eu falei. Algo nos deu essa possibilidade de fechar o olho. Porque algumas coisas são impossíveis. Eu posso criar de muito impossível, o Deleuze e o Deleuze vai dizer no texto sobre o teatro, sobre o Beckett, é a única coisa que resta. É criar algo, outra coisa. Mas tem impossíveis que são enxovalhados no televisual diário, assim. E aí a gente vê a imagem das crianças com panela esperando uma colherada de alimento porque elas estão morrendo de fome. Aí no jornal de domingo, uma criança com metade do rosto explodido sendo entrevistada. Tá muito. Como assim? Aí tem umas coisas que são insuportáveis. E essa imagem, ela vem como um recorte dessas imagens que são veiculadas. Só não significassem nada, né? Tem canais no Brasil, Eric, acho que não conhece da Atena ou outros, nem sei se ainda existem, mas que eles vivem de dar looping em cenas de violência, gente agredida que foi roubada, gente morta, corpo no chão, e eles filmam isso, e às 2 horas da tarde na TV, fica às 3 horas, a audiência subiu, vamos lá, e eles ficam em looping dessas imagens. Então, tem aí um recorte que é de não entrar nesse jogo do corpo mutilado, do corpo. Eu evitei isso no trabalho. Cinema faz bem isso, Tarantino, outros, né? Porque não quero ver isso. Não porque eu não queira, eu sou do direito, se eu for fazer uma perícia, eu vou ter que ver o corpo, eu vou ter que fotografar, eu vou ter que, né, já dei aula em criminologia, mas eu não quero ver isso porque eu não posso voltar para a cena. Eu não vou voltar lá, então não resolve esse mercado da violência e do terror por imagens. E como que eu transformo isso numa poemagem para fazer uma cena, para pensar ali algo possível a partir daquilo. Porque aí, né, o final do trabalho, nos dias que eu escrevo ainda a guerra, depois o terceiro cessar-fogo, continua. Aí eu assisti das 8 da manhã até as 8 da noite as sessões da ONU. Eu vi a sessão da ONU da questão da Palestina ao vivo. Cada integrante do live falando se era favorável ou não à criação dos dois estados. Aí o representante palestino chateado porque as cadeiras dos Estados Unidos e de Israel estavam vazias, eles não participaram da reunião. Por questões de política e contenção do terror, o líder da Palestina teve que falar por vídeo. Então, essa virtualização mundializada, ele fez um discurso no Tribunal da ONU, né, de um país que está sendo lido pela instituição ocidental, pelo direito internacional público, como um país muito próximo das Torres Gêmeas caindo por causa do Talibã, ou de uma sociedade inteira desaparecendo por causa da união do Hamas com o Hezbollah e não sei o quê. Mas, assim, existem fatos também aí, né? As pessoas estavam em um lugar e uma invasão aconteceu. Agora, o que se registra do que acontece do outro lado é a questão também.
Porque se não há registro que se dá na faixa de Gaza, né, nessas relações, nessas tensões entre Palestina e Israel, se a voz vem de uma instituição que ganhou um espaço territorial em 1948, com a criação de Israel, para que os judeus tivessem um lugar. Os judeus eram o único povo que só podiam existir como Estado-nação, eles não tinham um Estado de Direito, um presidente. Então, a criação da ONU e depois a criação de Israel gerou essa institucionalização que, que pode ser cruel, violenta e também estará um terror que a gente não vê, que não é mundializado, né, que não é televisionado É justificado. e nem justificado, mas que os lados tentam justificar, né, com argumentos cúmplices. É porque os meus, porque os de lá, porque o corpo inadequado, que a Luciana trouxe, os corpos inadequados no Rio, os moradores que bagunçam a beira-mar, de toda a beira-mar do Rio de Janeiro. Aqui em Floripa também a gente tem uma beira-mar que esconde comunidades atrás. É um paredão, você passa lá, você não vê ninguém na sacada, ninguém curtindo o visual, mas lá atrás está todo mundo vivendo e então essas palavras. Só para incluir um pouco a conversa aqui, uma das razões da vida em comum que temos é porque nos deixamos comover por a sua tese, é que eu acho que estamos ao final de um regime de justificação que começou exatamente como o final da Segunda Guerra Mundial e que acabou agora, com a guerra em Israel. Os três países agora, que normalmente é uma das poucas proposições que são unanimamente votadas, de poucos dias atrás, é uma proposição sobre a crueldade e a tortura. Agora tem três países que não votarão em favor, mas contra. Como dizer, the usual suspects, Estados Unidos, Israel e agora Argentina, por razões bem óbvias, não? Com a intervenção americana. Só para dizer, para tratar, porque são jogos de televisualização e de institutional framing, que estamos a jogar, e você faz parte disso, como você diz, cria um espaço de liberdade para você, para nós, para que nós podemos sentir junto em segurança dentro de diferentes ordens que se instituem, que se desinstituem, quando você faz começar, como quase todos nós, fazemos começar a modernidade com o Hobbes, a forma estatal moderna com o Hobbes. Antes do Hobbes tem 100 anos de guerras religiosas, não? Leyendo você comecei a pensar isso. Como você faz em começar ou antes do 1492? Onde começamos? Onde estão? Faço Foucault aqui, ah? Onde estão os regimes de discursos? Como nos instalamos? E com a energia poética que você traz no seu trabalho, dá energia para pensar, ok, tem momentos de institucionalização e tem momentos de caos, desinstitucionalização. E estamos em um agora. E talvez por isso o seu trabalho acontece nesse momento. Talvez uma pergunta mais aberta. Por que a guerra para você? Por que esse tema? Uhum. Já você respondeu em muitos modos, mas só para dizer, para entender um pouco em que mundo nos encontramos com essa tese. Sim. E eu acho que na esfera da ecologia, que foi um ponto que você trouxe, ou dos ecossistemas, ou desse pensamento que tem uma ecológica, desse eco inevitável que ele está ao redor, do jeito que dá, às vezes sem floresta, às vezes com o ar super poluído, mas tem-se aí na figura, por exemplo, da arqueologia, né, o trabalho das escavações, eles são um trabalho que tentam trazer esse antes de 1492, mas pensemos que é sempre no uso do abecedário, A com B, com E, com C, com E, com D, com A, com R e O. Abecedário. A gente tem um mínimo assim que a gente não conseguiu abrir mão, que é a formação das palavras. Quando eu criar em casa, é casa. Ela pode ser várias coisas, eu posso apoemar a casa, eu posso
filosofar, cientificar, designizar a casa, mas ela, casa, a palavra escrita é casa. E aí essa ideia, eu acho que de uma palavra que é a um só tempo imagem e sonoridade, é o que me coloca nesse movimento de aceitação radical das diferenças, das formas várias de vida, de coexistência, de vida em comum. E o nosso gesto é um gesto de evitar uma colonização, é de, por exemplo, a professora Bianca levou a gente para uma comunidade indígena, próxima aqui, em Biguaçu. E se eu chego nessa comunidade com o meu arcabouço teatral, com os meus rótulos, né? Eu não vou nem chamar de palavra conceito, porque eu acho que a palavra conceito ela tem esse exercício da crítica, ela não pode ser um rótulo. Se eu chego com os rótulos, nossa, que linda performance deles. Nossa, que lindo teatro que os indígenas fazem, que os pássaros, as abelhas, que as árvores fazem. Tem, né, toda uma dramaturgia aí. Mas tem um gesto que é ocidental, de uso do que a gente chama de logos, razão, e de palavrinhas que se encadeiam uma atrás da outra para comunicar, para dizer sem confusão, que eu não estou falando do humano, que eu estou falando de um inumano, de uma outra possibilidade de existência, mas tem um mínimo aí, que é palavra, imagem e sonoridade, que é irrefutável, que é matemático, quase. E que eu não consigo ver a gente abrindo mão disso. Daí eu pensei assim, não quero falar palavra, eu vou falar traço, imagem e sonoridade, porque eu estou falando agora. Vocês escutam, vocês produzem imagem e produzem sons. Vocês criam isso. Em palavra, imagem e sonoridade, em movimento. E eu acho que o Ocidente, com todas as áreas de artes e ciências que vêm antes, né, do Renascimento, que você mencionou o Hobbes, né, como um dos expoentes para falar de uma ideia de um Estado centralizado e absolutista, a Arábia Saudita, que é a figura do Leviatã. Eu acho que a gente no Ocidente, a gente compartimentou muitas coisas. Isso é da imagem, isso é do som, isso é da palavra. Quem é da palavra, teatro textocêntrico. Quem é da imagem, artes visuais, cinema, imagem cêntrico. Quem é do som, música e outras coisas, som cêntrico, né? E aí a tentativa é não fazer essa separação. Daí surgem as poemagens e daí surgem as críticas todas às instituições, né? Que são através de palavras conceitos. Porque as palavras, como esse mínimo, isso é mesa. Se eu falar para vocês, me alcancem o meu chão, até vocês entenderem que Sócrates, Roberto Fusnat, é poeta, dramaturgo, e quando ele fala em chão, é a sua mesa de escrever poemas, tem que ter toda uma verbalização, uma comunicação e um acordo para que isso aconteça. Me alcance o meu chão, a gente vira um eterno ensaio, uma performance teatral que não tem fim. Então, eu acho que esse é o jogo das palavras conceitos. Em que medida elas edificam instituições, filosofia. Eu já ouvi de filósofos, por exemplo, deleuzianos, coisas do tipo. Mas isso não é Deleuze. Tá, mas o que é a filosofia? A ideia é criar um espaço-tempo de criação e existência, que era a proposta do Deleuze, do Guattari. Quando eles definem o ato de criar, eles dizem é um ato de resistir também, pegando essa construção que o Foucault faz. A filosofia, esse espaço-tempo, é uma abertura radical, ou é para a criação, ou é fichamento de livros de autores. Ainda a filosofia, por exemplo, eu acho muito institucionalizada. Isso eu tenho defendido. Eu gostaria de ver um livro de filosofia, um tratado filosófico só de imagens. Não, não é possível. Aí você vai construir os argumentos, vai virar uma coisa, qualquer coisa. Ou só de sons, sonoridades da floresta, que não são palavra. Então, a instituição ela tem aí um enraizamento nessa ideia da palavra. Aí tinha até um pensador do direito, o Lédio, que ele falava a palavra, a pá
que sulca a terra, que lavra, para que se plante sementes. Só que essas sementes são sempre descritas em palavras. Então, palavras, conceitos, como um exercício de crítica às palavras que edificam, que criam instituições, para se cristalizarem, para se fecharem. E eu sei que é isso, né, Eric? A paz perpétua do Kant, ela não pode ser lida como esse marasmo, e que nada mais de ruim acontece. Porque essa palavra, imagem e sonoridade, que é corpo, pensamento, é sempre movimento. E a gente já discutiu também na antropologia, nas artes, que estarmos parados aqui olhando uns para os outros é movimento também. É dança, né? É teatro, é ciência. Então, acho que é um pouco por aí que eu seguiria, Luciana, fazendo os ganchos entre as duas falas. E o cerne, eu acho que é isso que você trouxe: o corpo, o poder e a violência e representação. Porque essa palavra teatro, ela representa muita coisa. Para a comunidade indígena, que a professora Bianca levou a gente lá, pode não significar nada. Mas ela pode começar um trabalhinho ali de labrar a terra deles, colonizar. Olha, você plantou teatralmente essa planta. Você criou uma cena para ser assistida. Vamos chamar nossos. Não estou aqui fabulando e criando. Mas eu acho que é isso, né? A representação. E aí, abrir mão da representação, eu acho o gesto mais incrível. Eu já vou fechar Uhum. a resposta. O gesto mais incrível nesse impossível de justificar. Primeiro, eu estou no Brasil, eu vou querer justificar a guerra entre Palestina ou entre Hamas e Israel na faixa de Gaza. Eu vou querer justificar, falar em nome deles? Não. E aí o que eu trouxe no trabalho. Não levamos para as nossas obras e para as nossas aulas os problemas que são locais, que são da comunidade em que habitamos. Então tem esse jogo também do quanto eu vejo as pessoas presas a problemas que estão distantes e que elas não podem resolver. O que que é esse estresse em nome da esquerda e da direita? As brigas partidárias. As pessoas ficam enfurecidas, elas se agridem. Tem muita fala, se fala dessas guerras as que nós não temos pertenência, senão através da televisão. E faz parte da nossa vida. Uhum. Hum? Sim. Tem que, tem que enquadrar aqui. O local é também televisual. Senão, todo o seu trabalho, de que se está falando? Mas não digo, oh, você não tem direito a falar dessas coisas. Ao contrário, eu começo a falar com você pensando, temos uma vida em comum, porque somos afetados por coisas que não são nossas. Aí a vergonha, aí a indignação. Aí talvez que se vá. Eu tenho um lado bem marcial sobre essas coisas, porque como não ofuscar a vergonha e a indignação com as nossas palavras? Geral, sempre bem geral. Isso é mais ética pessoal, mas acho que para o trabalho que você está fazendo, especificamente ensenificando, encenação, não? O seu problema profissional aqui são os modos de encenação. Uhum. A encenação é um ato de extrema, como diria isso? Tem uma redução no sentido que tem que Síntese. de Tem uma síntese. síntese e uma sofisticação na precisão. Ah, Exatamente. esse é o ponto. São atos de precisão extremas que vão mais allá das palavras. Então, aí é que tá. Eu vou agradecendo já e vou puxar para nosso fechamento por conta de honrar o tempo, né, de vocês e também de quem está ali no Zoom. Eu acho que aí volta um pouco ao que tu falou. Existe uma síntese que nos gera um impacto de tolerabilidade ou tolerância da violência em sua síntese que torna esse movimento da guerra e da violência
possível, porque no momento em que a gente assiste essa encenação de uma grandiosidade, de uma violência, a gente também torna possível essas violências que nos competem, que estão nos nossos territórios existenciais. Porque não, se é possível matar 150 pessoas no Rio, aqui morreu só uma mulher ontem, né? Anteontem, morreu só uma, né? Então a gente se torna, que é um pouco essa reiteração das imagens que nos alcança pela redundância, ela torna suportável como contrassenso, ela não nos gera mais indignação. A gente acha que ela nos gera mais indignação, porque estamos todos estupefatos com a guerra na Ucrânia, com a guerra no Oriente Médio, com a guerra no Iêmen. Estamos estupefatos e por isso tornamos mais suportável, né? E Então tem uma perversidade no anestesiamento, né? Eu acho que de certa forma o teu poema fala disso. ele reitera em cada volta, em cada argumento, em cada página, em cada som, a necessidade de tornar insuportável ou inaceitável, mesmo que esteja ali, seja por não ver, seja por reagir, seja por criar escapes com palavras outras, né? Mas assim, sem finalizar a conversa, mas finalizando a sessão, agradeço muito por todos os pensamentos possíveis, provocações, também sugestões, né, de vocês dois, de caminhos, de pensamentos, de ajustes e agradecer ao Sócrates pela continuidade do pensamento também aqui na apresentação. E aí, para finalizar, eu te convido a sair da sala para a gente fazer o preenchimento. Eu não sei se vocês querem fazer uma pausinha de 5 minutos. Eu gostaria muito de ir no banheiro, se fosse possível, muito rapidamente. Do aluno Sócrates Roberto Fusinato, avaliado por mim, professora Bianca Scliar, pela professora Luciana Bertosso e pelo professor Eric Bordelot. Então, após as arguições, o trabalho foi considerado aprovado e a banca destaca a originalidade e a sofisticação poética com a qual o trabalho alcança o tema em discussão, colocando o teatro em diálogo rigoroso com outras áreas do conhecimento. O trabalho costura suas questões com uma proposição bem fundamentada e singular, e por isso sugere-se a publicação após as revisões feitas nas arguições pela banca. Então, professor de artes cênicas, Sócrates, licenciado, institucionalmente está pronto para produzir fricções para uma paz poética e fictícia. Obrigada a todos que estão aqui presentes na sala. Desejo uma ótima semana. Neide te felicita e vou fechar a sala. Muito obrigada.